Salve, salve, alunos do oitavo ano. Mais uma vez, nós vamos iniciar nossa aula de ciências, falando hoje sobre o tema Clima na Terra, Dinâmica e Previsão. Então, quando a gente inicia esse tema, é importante a gente levar em consideração que o conhecimento básico entre o que é clima e o que é, na verdade, tempo, é necessário justamente para a gente ter a possibilidade de diferenciar, de perceber, né, o quão importante esses fenômenos eles são para a Terra e ter essa noção básica, né, do significado dos dois e permitir com que a gente possa fazer essas observações diretamente no ambiente natural. Tá? Então, quando a gente se refere a tempo e clima, são dois conceitos importantes que nós temos que ter essa noção, né, que foi colocado aqui para vocês. Espero que todos consigam, na verdade, conseguir compreender a diferença básica entre tempo e clima e entender que esses dois fatores eles são fundamentais para que a gente possa compreender como se encontra, né, o nosso planeta hoje. Não só o nosso planeta, mas também, né, identificar diversos fenômenos que estão acontecendo em função, né, da mudança climática dentro do nosso planeta. E aí a gente precisa ter, né, a possibilidade de identificar quem são, né, os fatores responsáveis por essa mudança, né, que é comum e é bastante intensa dentro do planeta Terra e, além disso, dentro do nosso país. Né? Então, para que a gente possa ter conhecimento básico, né, sobre o que é tempo, eu tenho que entender que é a condição, né, da atmosfera em um determinado momento e local. E aí esse tempo ele vai ser identificado pela temperatura do ar, pela umidade que eu posso estar encontrando no ar, né, a quantidade de pressão atmosférica, né, que é medida, a velocidade e a direção que o vento, né, está desenvolvendo no seu deslocamento aí, e além disso a questão da precipitação, né, de chuva e entre outros fatores. Tá? Enquanto que o clima pode ser entendido como uma sequência cíclica de variações nas condições da atmosfera no decorrer do ano. Então, quando a gente se refere a clima, eu tenho que entender que é um ciclo. E aí eu vou verificar que esse ciclo ele pode estar sofrendo variações intensas, né, fazendo com que aconteça mudança nas condições da atmosfera, né, durante todo o ano em várias partes do planeta, fazendo com que possa, né, ocorrer a presença de intensas chuvas, intensa luminosidade solar, né, mais frio, aparecimento de neve, entre outros fatores, tá certo? E aí, para que a gente possa entender direitinho essa dinâmica, né, de clima na Terra, vários fatores podem ser considerados, entre eles, fatores naturais e fatores humanos. E aí, para que você possa entender o que são fatores naturais, eu coloquei aqui alguns exemplos básicos, que também está descrito no livro de vocês, né, que fala sobre, por exemplo, a questão das erupções vulcânicas, os fenômenos, né, chamado de El Niño, né, explosões solares e entre outros, né, fenômenos naturais que podem estar influenciando nessa dinâmica, nesse movimento, nessa mudança, né, climática dentro do planeta Terra. E o outro fator é o fator humano, que nesse caso, acometido por nós, né, devido à questão do nosso consumo, das necessidades que nós temos no nosso dia a dia. E aí foi colocado para você, né, como por exemplo, inicialmente, né, a Revolução Industrial, que foi onde tudo começou, né, a construção de máquinas, inicialmente a vapor, e depois com a descoberta de combustível fóssil, né, o uso do querosene, o uso do diesel, da gasolina, né, e carvão mineral para poder garantir aí a movimentação, né, dessas máquinas durante esse processo de revolução industrial. Tá? Há também um outro fator importante, que é a criação de grandes rebanhos de animais, né, entre outros. Nesse caso, quando a gente se refere a grandes rebanhos animais, a gente pode estar levando em consideração, né, a criação bovina, né, onde o número elevado de animais, né, como o gado, o boi, né, em grandes locais, em grandes pastagens, faz com que aconteça, né, uma modificação não só na vegetação, mas também na questão do efeito climático. A questão, por exemplo, do descarte, ou seja, das fezes desses animais, né, onde elimina gás metano, a questão da derrubada de grandes áreas para poder plantar,
né, o alimento desses animais, são os fatores que permitem a gente citar eles aqui como atividades humanas ou, né, fatores humanos que vão estar influenciando na dinâmica, né, do planeta Terra. Tá? Aí é importante a gente levar em consideração que há influência de fatores do clima. Entre esses fatores do clima, a gente pode estar encontrando dois tipos. O primeiro, que é os fatores astronômicos, né? Nesse caso, esses fatores astronômicos eles estão envolvidos diretamente, né, com os movimentos que o planeta Terra e a inclinação que a Terra tem, né, em relação ao recebimento da luminosidade solar. Então, essa movimentação, né, e essa inclinação que o planeta tem vai fazer com que, né, a gente consiga entender, por exemplo, dentro das estações do ano, o porquê que determinadas partes, né, ou seja, do planeta recebe mais luminosidade e outras menos luminosidade. E, nesse caso, a forma como essa posição do eixo do planeta permite a incidência de raio solar é o que vai determinar, né? Ou seja, em locais que terão dias mais quentes e locais que terão dias, digamos assim, mais frios. Então, as duas imagens aqui, elas foram colocadas para que você possa ter uma noção muito importante de por que o movimento da Terra e a inclinação que ela tem são fatores astronômicos que influenciam, ou seja, nessa questão do clima dentro do planeta, né? Então, nesse caso, é importante a gente entender que quando nós tivermos, né, luminosidade solar, né, onde esses raios estiverem perpendiculares ao planeta, isso vai fazer com que a temperatura, né, ela possa estar aumentando. Então, por exemplo, uma luminosidade onde o Sol está, né, com um ângulo de 90 graus, né, ou seja, totalmente na vertical, a área de concentração, né, dessa luminosidade solar vai fazer com que aumente, né, a questão, né, da temperatura dentro do planeta, mudando o clima, né, em determinadas regiões. Agora, quando essa luminosidade ela tem, ou seja, uma incidência, né, ou seja, mais paralela, digamos assim, na transversal, né, nós vamos verificar que o espaço que essa luminosidade solar vai ter em relação à superfície do planeta vai ser muito maior, tá? Porém, eu tenho que entender que a quantidade de calor vai ser menor. Então, eu tenho mais luminosidade cobrindo uma maior área, ou seja, da superfície do planeta, fazendo com que essa temperatura diminua. Diferente de quando eu tenho, ou seja, né, uma incidência solar totalmente na vertical, com um ângulo de 90 graus. Por quê? Está concentrado, né, ou seja, em um determinado ponto específico, essa incidência de raios solares, fazendo com que aconteça, né, o aumento do clima, né, ou da temperatura, né, dentro do planeta Terra, fazendo com que aconteça uma modificação nesse clima. Tá certo? As duas imagens aqui mostram a questão da espessura, né, ou seja, que esse raio solar tem que atravessar em relação à atmosfera para poder chegar até a superfície do planeta. Tá certo? Então, nesse caso, a gente tem que levar em consideração, né, que essa posição, essa inclinação é o que vai determinar, né, aonde vai acontecer maior incidência solar, fazendo com que essa temperatura aumente bastante, ou menor incidência solar, fazendo com que essa temperatura ela diminua consideravelmente. Tá certo? E os outros fatores são chamados de terrestres. E aí, quando a gente se refere a esses fatores terrestres, nós vamos ter o primeiro, que nós vamos estar chamando de latitude. Então, dentro da geografia, dentro da ciência, a gente trabalha com esses conceitos para que a gente possa entender o que significa latitude, né, longitude, altitude, relevo, né, justamente para a gente ter uma noção de como é a característica do local onde a gente mora, por exemplo. Tá certo? Então, quando a gente se refere ao primeiro ponto, que é a latitude, é a medida de distância em relação à linha do Equador, né, que é o principal paralelo do planeta Terra. Então, ele que é o ponto de referência, né, para que a gente possa ter uma noção de distância do ponto onde a gente está em relação a essa linha do Equador, tá? Então, quando eu quero ter uma referência, ou seja, identificar um determinado local, eu posso estar usando, por exemplo, um aparelho que foi criado, que é o GPS, né? Que, através de dados que são coletados por satélites, faz com que você possa ter uma noção,
né, aonde se encontra, né, ou seja, determinada localidade. Isso porque ele vai te dar noção de latitude, né, ou seja, que é essa distância em relação à linha do Equador, e longitude, tá certo? Então, a gente tem essa possibilidade. E a latitude ela é um dos fatores que vai influenciar diretamente no clima, né, dentro do nosso planeta. Então, determinadas áreas, por exemplo, ou determinados países, continentes, podem estar recebendo maior incidência luminosa em função, né, ou seja, da proximidade com essa linha do Equador, ou menor incidência luminosa, fazendo com que aconteça uma diferença na questão do clima e da temperatura também, por estar mais distante dessa linha do Equador. Tá? Outro ponto importante, outro fator terrestre que é fundamental a gente levar em consideração é a altitude, tá certo? A altitude também ela é utilizada, ou seja, para identificar uma localização, né, de um determinado local ou lugar em altura. Mas para que eu possa fazer isso, é necessário que eu tenha um ponto de referência para me poder me basear e saber, né, qual é a altitude em que esse local se encontra, tá certo? Então, nesse caso, né, a referência que a gente vai utilizar para determinar a altitude é o nível do mar, tá certo? Então, significa dizer que eu tenho, né, determinados pontos, locais, lugares que estão a nível do mar, tá certo? Ou seja, com uma altitude muito baixa, e eu tenho locais que estão muito acima do nível do mar, tá certo? Então, essa altitude, é ela que vai, ou seja, ser responsável em permitir com que a gente possa verificar uma diferença na questão do clima, tá certo? E a partir de então, né, ou seja, dentro de um mesmo, por exemplo, o mesmo estado, né, fazer com que a gente possa ter locais que são, né, ou seja, com climas mais quentes e locais com climas mais frios, né? Região de São Paulo, por exemplo, né, a questão da região de Santos, São Paulo. Então, quem mora em Santos, né, tem que descer, né, a altitude, descer a montanha, a serra, por quê? Né, ou seja, é uma cidade que está localizada acima do nível do mar, então apresenta uma altitude maior, possivelmente um clima muito mais ameno comparado com a cidade que está a nível do mar. Ok? Outro ponto importante, outro fator terrestre que é necessário a gente levar em consideração é o relevo. Então, eu preciso verificar como é o relevo, né, desse local para que eu possa, né, ou seja, ter noção da diferença entre temperatura e clima nessas regiões do planeta. Então, esse relevo me permite, né, entender, né, como que é a velocidade do vento, né, se a temperatura ela é mais fria, se ela é mais quente, né, se eu vou ter mais massas de ar circulando, menos massas de ar e assim sucessivamente, né? Então isso é importante porque é o relevo que determina como também será, né, o clima, né, e a temperatura de um determinado local. Tá? Outro fator importante chama-se vegetação. Nesse caso, essa vegetação é um aspecto que influencia no clima e também é influenciada por ele. Então, significa dizer o quê? Né? Quando eu digo que a vegetação é um aspecto que influencia no clima, se eu tiver uma grande quantidade de vegetação, significa dizer que eu vou ter mais umidade de ar, né? Eu vou ter um ar com uma quantidade maior de vapor de água, fazendo com que esse ar ele seja mais úmido, né, facilite o processo respiratório, consequentemente, né, tenha também uma redução na temperatura. Porém, quando essa vegetação ela é menor, isso pode estar influenciando na questão do aumento da temperatura, na variação do clima de um determinado local. Tá ok? Então, eu tenho que levar em consideração que a vegetação ela é um fator também que pode estar gerando uma influência nesse clima e também influenciada por ele. Tá? O penúltimo ponto que é importante para a gente verificar a questão do clima é a maritimidade. Então, quando a gente se refere a esse termo, eu tenho que entender que ele vai estar ligado diretamente à quantidade de água que a gente tem presente em um determinado local ou ao redor dele. Então, significa dizer o quê? Que essa maritimidade, né, é ela que também será responsável para a gente determinar como será o clima de um determinado local. Se eu citar, por exemplo, o Macapá como exemplo, eu vou verificar que há uma grande diferença de temperatura e clima
dentro dentro da mesma cidade. Por exemplo, se você está, ou seja, caminhando ao redor a margem, né, do rio Amazonas, você percebe que a quantidade de vento que vem da região do oceano em direção ao continente ele é muito grande. Por mais que eu tenha intensidade solar, né, a gente quase não percebe muito essa intensidade solar, esse calor, essa alta temperatura, em função da massa de ar que está vindo do oceano. Então, essa água, né, ou seja, do rio Amazonas, né, a questão do oceano em relação ao continente, faz com que a gente quase não perceba, né, ou seja, esses efeitos do clima no local, ou seja, litorâneo, né, na margem do rio Amazonas. Quando você se desloca dessa região em direção ao centro de Macapá ou mais ao centro dos outros bairros, como por exemplo próximo ao Monumento do Marco Zero, você já consegue perceber uma grande diferença, porque você tem, ou seja, uma intensa luminosidade solar, consequentemente a temperatura lá é maior. Por quê? Devido à questão de relevo, né, a questão da construção desenvolvida pelo homem, né, a quantidade de árvores que é menor. Então, esses são fatores que vão fazer com que esse clima e essa temperatura aumente muito. Lá na margem, né, a maritimidade vai fazer com que o clima ele se torne ameno, né, mais refrescante. Quanto mais distante desse local, a temperatura ela vai aumentar, consequentemente o clima também vai mudar, tá certo? Quando a gente se refere à continentalidade, corresponde à influência, né, ou seja, das terras continentais no aquecimento e resfriamento da localidade. Então, aqui a gente pode estar citando como principal exemplo, né, regiões desérticas ou regiões áridas. O que a gente vai ter nessa questão? Né? Durante o dia, uma temperatura muito elevada, podendo chegar aí facilmente à casa dos 40 graus, 45 graus, até 50 graus, como por exemplo na questão dos desertos, mas quando é de noite, né, essa temperatura ela vai diminuir muito, né, chegando aí na casa dos 18, né, até 13, 12 graus, né, Celsius aí. Então a gente tem aí dois limites, só que em dois momentos diferentes do dia. Então, durante a parte luminosa, durante todo o dia, a temperatura é muito elevada. Quando chega a noite, essa temperatura ela começa a diminuir, né? Sendo que ela diminui drasticamente, chegando a uma temperatura, né, muito baixa, na casa de 12 graus, 18 graus, dependendo de cada local. Então, a continentalidade é ela que vai estar influenciando, né, nas terras, ou seja, dentro do continente, nessa questão do aquecimento e do resfriamento de um determinado local. Tá? Aqui as imagens para que vocês possam ter uma noção, né, da questão de latitude, ou seja, do ponto onde você está em relação à linha do Equador. A questão da altitude, levando em consideração como ponto de referência o nível do mar, tá certo? Então, eu tenho o nível do mar como ponto de referência e aí eu vou ter, né, ou seja, a altitude em relação a esse nível do mar. Então, no caso do nosso exemplo, que é o que está no livro de vocês, né, Rio de Janeiro, 2 metros a nível do mar, temperatura 22 graus, tá certo? À medida em que essa altitude ela começa a se elevar, percebam que a temperatura ela vai diminuindo. Então, olha, de 22 do Rio de Janeiro, lá em Campinas já diminuiu 2 graus, 20 graus. Então, torna-se mais frio, né? Quando a gente se refere a uma mesma cidade em São Paulo, como por exemplo Campos do Jordão, que está numa altitude muito maior, né, ou seja, numa altitude acima de 1.000 metros, eu vou verificar que a temperatura caiu mais 2 graus. Então, isso significa dizer que a altitude ela vai estar influenciando também no clima, né, de um determinado local. Só que aí, para que eu possa determinar essa altitude, eu preciso de um ponto de referência, que no caso vai ser o nível do mar. Aqui, né, a questão do relevo de um local. Né? Então, eu tenho prédio, uma cidade bem desenvolvida, Curitiba, né? Ao fundo eu tenho uma cadeia de montanhas, o que vai fazer com que, né, esse paredão ele possa fazer com que haja uma maior circulação de vento ou uma menor circulação de vento, fazendo com que esse ambiente ele possa sofrer alterações também na questão do seu clima. Tá bom? Vegetação. Aí eu peguei uma imagem mostrando uma parte que tem uma cadeia de montanhas atrás, né, com uma vegetação de cerrado, né, pequenos arbustos e tal, gramíneas. Isso influencia diretamente no clima. Então, quem, por exemplo, já foi em Brasília, Goiás,
percebe que em determinado período do ano, né, você tem intensidade solar, porém, né, o clima ele é frio, um vento frio, né? Então isso faz com que a gente possa ter uma variação nessa questão climática também. O outro exemplo aqui da imagem é falando sobre maritimidade e a questão da continentalidade. Então, maritimidade, né, ou seja, o que vai acontecer? Eu vou ter, ou seja, um movimento das massas de ar, né, ou seja, do oceano, que é mais frio, em direção ao continente, que é mais quente. Isso durante o dia. Tá? Então, esse vento ele vem, ou seja, com a responsabilidade, né, ou seja, de gerar um resfriamento, diminuir essa temperatura nas partes mais distantes em relação ao litoral. Isso durante o dia. Quando é à noite, ocorre o inverso, né? Ou seja, esse continente ele fica mais frio, né? Enquanto que os ventos vão ter um sentido inverso em direção, né? Ou seja, ao oceano, né? Fazendo com que ele se torne mais quente. Então, nesse caso, maritimidade fazendo com que aconteça um resfriamento da parte do continente, né? E a continentalidade é ela que vai determinar a questão, por exemplo, de aquecimento, né, de um determinado local durante o dia e durante a noite. Tá? Então, a nossa aula ela finaliza aqui. Façam bons estudos, tá? E até a próxima semana.